Quer dizer, a pergunta que eu acho que é uma pergunta assim, que nunca se quer se calar é: dá para usar o protocolo padrão para tratar de MDR ou tem que ter o protocolo A, B ou C? E se eu não souber todos os protocolos, eu estou perdido? I love this question. Amei No, essa I love it more. I'll let Steve pergunta. answer first because I answered the last one, then I'll chime in. No, please. Well, I'll answer simply, then I'll let Steve Ok. expound. It's interesting. A lot of people in the EMDR world think I'm a rebel because I do mindfulness and I challenge institutions. É engraçado que na comunidade do MDR as pessoas me consideram uma rebelde, porque eu faço mindfulness, eu questiono as instituições de MDR. But I'm really very basic about standard protocol is what you need. Mas eu sou relativamente básica no sentido do entendimento de que o protocolo clássico é o que eu preciso. So I'm old fashioned, I guess. Então, apesar disso, eu sou meio que conservadora, né? And Nesse if sentido. and if you learn the standard protocol well, then through consultation and experience you can learn how to adapt it and modify it as needed. Se você tem um bom entendimento do protocolo clássico, por meio de supervisão, você pode fazer alguns ajustes e ver o que é necessário para atender às especificidades dos seus clientes. But so many of the specialty protocols that are out there are just that, the adaptations and modifications that come from standard. Mas muitos dos protocolos que estão aí no mercado, na verdade, são exatamente isso, adaptações do protocolo clássico, né? E que vem com uma roupagem diferente, mas a base é essa. So for example, in our training program, we only focus on standard protocol. Então, no nosso treinamento, no programa de treinamento básico, nós só abordamos o protocolo clássico. We tell our students if you learn standard protocol well, then after your training, you can read an article, take a supplementary course, and if you feel you want the extras, then go for it. E a gente diz para os nossos alunos o seguinte: se você entender bem esse protocolo padrão, depois desse treinamento básico, se você quiser ler um artigo ou fazer um curso suplementar, são ajustes que podem te ajudar a seguir a atender a uma busca sua, mas o básico é esse aqui. But let the standard protocol be at your core. Mas que seja o protocolo padrão aquele que fica no seu centro. So, so the standard protocol is just fine. Então, para mim, o protocolo clássico assim já tá legal, já tá bom. Yeah, but I'll say a little bit more. Mas eu vou falar um pouco mais. The first thing that I found from getting trained in EMDR therapy was just how strong it was as a treatment planning device. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fiz o treinamento básico é o quanto o protocolo serve como um instrumento de planejamento do nosso trabalho, como isso é forte. And also through working with Jamie, I found that it was structured but not rigid. E ao trabalhar com a Jamie, eu fui vendo o quanto que ele era estruturado, mas não rígido. People with addiction, my experience has been, could use as much structure as possible and as little rigidity as possible. E na minha experiência com a clientela ligada a adicções, sinto que esses pacientes se beneficiam muito da estrutura, mas muito pouco da rigidez. And so the idea that treatment, EMDR therapy treatment, should have a beginning, a middle, and an end. Então, a ideia de que a terapia de EMDR devesse ter um começo, um meio e um fim is very important, I think, for the ability of the clinician to provide the treatment and for the client, the addiction client, to have hope of recovery. É muito importante para organizar a habilidade do terapeuta na prática da sua psicoterapia, do tratamento, e também para o cliente ter uma perspectiva de esperança nesse tratamento. And so many thought leaders like Gabor Mate have said, we need to treat the trauma or we won't treat the addiction.
E muitos expoentes ligados ao tratamento de trauma, como o Gabor Maté, fala que nós temos que tratar o trauma, ou então a gente não consegue os resultados de tratamento. So we have seen for 30 years that the standard protocol of EMDR therapy treats the trauma and therefore shall most probably treat the addiction. E nós temos visto ao longo desses últimos 30 anos o quanto que o protocolo clássico de MDR tem tratado de trauma e, por isso mesmo, com muita probabilidade, se presta ao tratamento das adicções. I want to add to that, specifically Steve's word probably. Eu gostaria de acrescentar especificamente ao que o Steve comentou sobre provavelmente. The key to success in working with any population in EMDR therapy is really having an understanding of that population. A chave para nós podermos ter um resultado positivo com o MDR em relação a uma determinada população, uma determinada clientela, é ter uma compreensão dessa clientela. And those were Shapiro's words. Don't use EMDR with somebody you wouldn't normally treat without it. E essas são palavras da própria Shapiro. Ela dizia, não vai usar o protocolo com uma população que você não trataria se não estivesse com o protocolo. And so as wonderful as the standard protocol can be, we can have this temptation of, I'm armed with this and now I can fix everything. Então, existe essa tentação de poder achar que se eu estou municiado com esse protocolo, então eu posso resolver qualquer coisa. You need to be able to speak to your population with how you build relationship, with how you set up phase 2. Importante você saber como você se dirigir a essa população, a sua clientela, e como estabelecer um contato com eles, um relacionamento e uma fase 2. And here is where I've gotten into some conflict with some of my colleagues who really do intensive model EMDR that is designed to really get in there at the trauma. Isso aqui é que eu entro em conflito com alguns dos meus colegas que tentam usar o MDR de uma forma muito intensa e direto para o tratamento de trauma. Because while that's important, and I believe that has to happen, most of the people we are working with only see us a little bit every week. E isso é complicado porque, apesar de que eu reconheço que é uma questão importante, o tratamento do trauma, mas essa é uma população que nós vemos, na média, uma vez por semana. And they have to live many days, many hours with triggers and temptations all around them. E eles têm que viver muitos dias, muitas horas, com os disparadores e as tentações à volta deles. So a significant part of phase 2 has to involve activities like working with craving, having skills, being able to understand what's happening in the body, basically everything we teach within mindfulness. E acho que tem muito a ver com tudo que nós temos ensinado no Mindfulness, de a pessoa ter uma maior consciência corporal, de poder lidar com os cravings, né, com a fissura, e ter esse entendimento dessas variáveis que estão presentes para eles. And relationship building is very important in phase 1 and 2. E nas fases 1 e 2, o estabelecimento, a construção de um relacionamento é fundamental. In the addiction literature in general, this is outside of EMDR. E na literatura de adicção em geral, isso aqui é fora do campo do MDR. The importance of helping a person attain lifestyle change, to work on their motivation, these are critical factors for success. Fatores críticos para o sucesso é de motivar a pessoa a conseguir mudanças no seu estilo de vida. And so we need to bring those into our practice of EMDR with addiction as well, and phase 2 is perfect for that. Nós temos que trazer isso para o tratamento das adicções com MDR, e a fase 2 é fundamental para que isso aconteça, essa implementação. And another part of being smart in your modifications is realizing going back to the touchstone first with some of the clients we're talking about might not be optimal.
E considerando uma formação mais clássica de buscar o evento-chave, primeiramente, antes de tudo, para essa população pode não ser uma conduta ótima. So obviously resource development, Portanto, obviamente, o desenvolvimento de recursos, but this is also where detour can be very helpful e isso é onde também o protocolo do Detour pode ser muito útil, as a way to easily bridge people into doing standard protocol on the trauma roots. né, de forma a criar uma ponte com essas pessoas para que elas consigam suportar a ideia de se fazer um tratamento mais voltado para a elaboração e o reprocessamento de traumas.